Concedido o benefício caberá, inciso 1, ao Instituto Nacional do Seguro Social comunicar o fato ao órgão público emitente da certidão para as anotações nos registros funcionais, ou na segunda via da certidão de tempo de contribuição. Inciso 2, ao órgão público comunicar o fato ao Instituto Nacional do Seguro Social para efetuar os registros cabíveis. Artigo 132. O tempo de contribuição na administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, de que trata este capítulo, será considerado para efeito do percentual de acréscimo previsto no inciso 1 do caput do artigo 44. No artigo 53, no parágrafo 1º do artigo 54, no artigo 67, no inciso 2, do caput do artigo 70J, no parágrafo 3º do artigo 188H, no parágrafo 4º do artigo 188I, no parágrafo 3º do artigo 188J, no parágrafo 4º do artigo 188M, no parágrafo 3º do artigo 188N e no parágrafo 3º do artigo 188P. Artigo 133. O tempo de contribuição, certificado na forma deste capítulo, produz no Instituto Nacional de Seguro Social e nos órgãos ou autarquias federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais, todos os efeitos previstos na respectiva legislação pertinente. Artigo 134. As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem de tempo de contribuição, na forma deste capítulo, serão concedidos e pagos pelo regime a que o interessado pertencer ou requerê-los e o seu valor será calculado na forma da legislação pertinente. Capítulo 5. Da habilitação e da reabilitação profissional. Artigo 36. A assistência reeducativa e de readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para trabalho em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Parágrafo 1º. Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Artigo 137. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio de funções básicas. Inciso 1. Avaliação do potencial laborativo. Inciso 2. Orientação e acompanhamento da programação profissional. Inciso 3. Articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio, para a reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho. Inciso 4. Acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. Parágrafo 1º. A execução das funções de que trata o caput será realizada preferencialmente por meio do trabalho de equipe multiprofissional especializada, sempre que possível na localidade do domicílio do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais em que ele tenha direito à reabilitação profissional fora dela. Parágrafo 1A. A avaliação da elegibilidade do segurado para encaminhamento à reabilitação profissional, a reavaliação da incapacidade dos segurados em programa de reabilitação profissional e a prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção e acessórios serão realizadas pela Perícia Médica Federal. Parágrafo 2º. Quando dispensáveis ao desenvolvimento do processo
de Reabilitação Profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, prótese e órtese, seu reparo ou substituição, instrumentos de auxílio para a locomoção, bem como equipamentos necessários à habilitação e reabilitação profissional, transporte urbano e alimentação, e na medida das possibilidades do Instituto, aos seus dependentes. Parágrafo 3º. No caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão dos recursos materiais referidos no parágrafo anterior ficará condicionada à celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. Parágrafo 4º. O Instituto Nacional do Seguro Social não reembolsará as despesas realizadas com a aquisição de órtese ou prótese e outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados por suas unidades de reabilitação profissional. Artigo 138. Cabe à unidade de reabilitação profissional encaminhar para avaliação médico-pericial a ocorrência de que trata o parágrafo 2º do artigo 337. Artigo 139. A programação profissional será desenvolvida mediante cursos ou treinamentos na comunidade por meio de contratos, acordos e convênios com instituições e empresas públicas ou privadas na forma do artigo 317. Parágrafo 1º. O treinamento do reabilitando, quando realizado em empresa, não estabelece qualquer vínculo empregatício ou funcional entre o reabilitando e a empresa, bem como entre estes e o Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. Compete ao reabilitando, além de acatar e cumprir as normas estabelecidas nos contratos, acordos ou convênios, pautar-se no regulamento daquelas organizações. Artigo 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função para a qual o reabilitando foi capacitado, profissionalmente sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado. Não constitui obrigação de previdência social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se refere o caput. Parágrafo 2º. Cabe à Previdência Social a articulação com a comunidade com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e à possibilidade de reingresso do reabilitando no mercado formal. Parágrafo 3º. O acompanhamento e a pesquisa de que trata o inciso 4 do artigo 137 é obrigatório e tem como finalidade a comprovação da efetividade do processo de reabilitação profissional. Artigo 141. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na seguinte proporção: inciso 1, até 200 empregados, 2%. Inciso 2, de 201 a 500 empregados, 3%. Inciso 3, de 501 a 1.000 empregados, 4%. Ou, inciso 4, mais de 1.000 empregados, 5%. Parágrafo 1º. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado pela Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado pela Previdência Social. Parágrafo 3º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia compete estabelecer a sistemática de fiscalização e gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados pela Previdência Social, além de fornecê-los, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados e aos cidadãos interessados. Parágrafo 4º. Para a reserva de cargos,
será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência, de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452. Capítulo 6.